Olá, pessoal. E aí, ouvintes, espectadores aqui da Dufimate. Estamos aqui mais uma live, terceira live da nossa série de lives. A Dufimate está com essa proposta, né, de ocupar as redes enquanto não podemos ocupar as ruas. E dentro dessa atividade, hoje é um dia bastante especial para nós. Nós, que somos do Sindicato Classista, temos muito orgulho da data de hoje, o dia de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Hoje é um dia de luta, da gente lembrar das nossas pautas e da nossa identidade comum, de sermos aquele que põe a economia para girar, aquele que produz tudo que tem no mundo. Hoje a live é muito especial. Nós estamos passando, né, por um período cheio de desafios e dificuldades, uma imensa crise econômica que rompe, uma pandemia de proporções inéditas nesse século, e nós, como trabalhadores, entendemos que estamos passando por um momento muito delicado da luta de classe, em que os nossos patrões, em que o mercado impõe a nós, trabalhadores, trabalharmos, mesmo que isso bote a nossa vida em risco. Né? Estamos sendo impelidos à morte pelo capital. Então, nós, trabalhadores de Mato Grosso, nos reunimos em torno de uma carta aberta aos trabalhadores matogrossenses em defesa da vida em tempos de pandemia. E é sobre isso que fala essa live hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura da carta à Sociedade Matogrossense e as entidades que assinam a carta, que são 27 entidades. As 27 entidades vão ter fala, 3 minutos de fala para cada uma. E hoje a gente não vai abrir aquele famoso bloco dos comentários, das perguntas no fim, né? Mas você pode deixar os seus comentários. Para nós é muito importante saber o que as redes sociais, que a população, a classe trabalhadora vai pensar sobre essa nossa iniciativa, até porque é um projeto que a gente entende que tem que construir de baixo para cima. Ele só vai acontecer com a união de nós trabalhadores pressionando os patrões e o governo para uma política que defenda a nossa vida. Então, a dinâmica vai ser essa. Eu vou ler a carta que a gente assinou, né? E logo em seguida eu vou fechar a minha tela e entidade por entidade vai ter 3 minutos para falar e eu vou estar aqui escondidinha, mas eu vou estar contando o tempo e conversando, conversando, pedindo para o companheiro, medindo o tempo para o companheiro, né? Então, sem mais delongas, vou à leitura da carta e depois passar para as entidades signatárias. Bom, a carta se chama, portanto, Carta aberta aos trabalhadores matogrossenses em defesa da vida em tempos de pandemia. A vida em primeiro lugar. Esse é o mote que deve guiar aqueles que nada têm além de sua força de trabalho para sobreviver. Enquanto patrões e governos encastelados obrigam trabalhadores a trabalharem em meio a uma pandemia mundial que já matou 217 mil pessoas em todo o mundo e mais de 5 mil pessoas no Brasil, já tendo ultrapassado os números chineses. Por trás da Covid-19 está outro marcador que o capital tenta esconder, a crise econômica. E mesmo em situação de pandemia mundial, mantém funcionando fábricas, bancos e serviços públicos não essenciais, sem falar dos trabalhadores terceirizados ou contratados, presentes em todas essas esferas de trabalho. É sobre retirar direitos e continuar produzindo. A discussão presente a realidade trabalhadora que nada tem a ver com a crise que os capitalistas produziram e que os mesmos impedem que os trabalhadores protejam suas vidas. É o genocídio do capital, ora piorando as condições de vida, ora expondo ao risco da efetiva morte. No Brasil, o governo negligencia a saúde dos seus trabalhadores e trabalhadoras com jargões como resfriadinho ou gripezinhas, enquanto a Europa enterra suas centenas de mortes por dia e as estatísticas de mortos infectados crescem de maneira significativa em escala nacional, nas mesmas proporções dos países europeus. Mas, além disso, propõe uma medida provisória que pretende diminuir salários e beneficiar banqueiros com 1,2 trilhões de reais. É chegado o momento de nós, trabalhadores e trabalhadoras, não só resguardarmos a nossa saúde, mas lutarmos por nenhum direito a menos, recuperando direitos que estes e outros governos já retiraram.
A saúde pública segue sucateada e é a única capaz de combater a Covid-19. A educação pública brasileira sofreu duros golpes nos últimos anos e também é a única que pode desenvolver pesquisa e extensão no combate ao coronavírus e outras doenças. A flexibilização das leis trabalhistas, onde impôs vários trabalhadores em contratos precários de trabalho e piorou de maneira significativa não só os salários, como as jornadas e as garantias. A reforma da Previdência, que impossibilita a grande maioria dos trabalhadores brasileiros de se aposentar, e também a drástica diminuição de políticas assistenciais num país que possui 11,6% de sua classe trabalhadora desempregada. A sanha por dinheiro segue, mesmo sabendo que custará a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Não bastasse esse conjunto de ataques que temos amargurado, agora, diante de uma pandemia que paralisou o mundo em quarentena para a preservação das vidas de trabalhadores e trabalhadoras, mais uma vez nossos patrões e governantes demonstram descaso com nossas vidas, nos impondo expor nossas vidas em risco para manter seus negócios e lucros numa política genocida, criticada em todo o mundo. É neste cenário caótico de morte e miséria que os patrões e governos desenham para nós, trabalhadores. Em defesa do direito à vida, os sindicatos e entidades que assinam esta carta vêm exigir: 1. Direito de quarentena a todos até que a pandemia seja controlada. Transferência de renda mínima aos trabalhadores informais enquanto a pandemia estiver fora do controle. Suspensão da cobrança de aluguéis e financiamentos bancários pelo período de quarentena. Suspensão da cobrança de água e luz no período de quarentena. Cadastramento da população de rua por meio do CREAS, bem como oferta dos meios de higienização pessoal. Dispor de prédios públicos em desuso, bem como imóveis privados com dívida junto ao poder público para a moradia da população de rua. Acompanhamento da situação da pandemia por meio de testagem em massa da população, viabilizada em parceria com institutos federais de ensino, bem como universidades públicas e indústria farmacêutica nacional, bem como informações precisas e transparentes. Investimento em equipes de saúde da família para testagens e acompanhamento das condições de saúde das comunidades, sobretudo as periféricas, indígenas e quilombolas. Transporte exclusivo para profissionais da saúde, farmácias, supermercados, postos de combustível, bem como auxílio moradia para que preservem suas famílias. Oferta do número suficiente de respiradores, fomentando pesquisa para seu desenvolvimento em universidades e institutos federais. Renegociação de dívida de micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Ampliação dos leitos via estatização dos serviços de saúde e fila única gerida pelo SUS. Oferta dos adequados equipamentos de segurança individual aos trabalhadores que enfrentam diretamente o coronavírus. Nomeação imediata de todos os trabalhadores aprovados em concursos públicos do SUS, SUAS e INSS, e a efetivação de terceirizados e contratados. Proibição de demissões e redução de salários. Pagamento dos servidores públicos em parcela única até o dia 30 de cada mês. Garantia de salário de servidores públicos contratados. Suspensão do aumento da alíquota previdenciária. Apresentar e implementar imediatamente um plano de custeio da Previdência com o objetivo de equacionar o déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social estadual. Suspensão da tramitação da PEC da reforma da Previdência Estadual e de todo e qualquer município de Mato Grosso. Suspensão da cobrança de empréstimos consignados. Taxação de grandes fortunas do agronegócio e dos agrotóxicos. Suspensão definitiva da PEC de teto de gastos federal e estadual. Não pagamento de dívidas públicas estadual e federal. Revogação da reforma trabalhista e da Previdência, que deixa os trabalhadores totalmente desprotegidos. Assinam essa carta a Associação dos Amigos e Amigas do Centro de Formação de Pesquisa Olga Benário Prestes,
Associação dos Docentes da UFMT de Cuiabá e Rondonópolis, Associação dos Docentes da ABEM-MT, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso, ANDE Sindicato Regional Pantanal, Clube de Mães do Renascer, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, SINASEF, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro de Mato Grosso, Central Única dos Trabalhadores, Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação da UFMT, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Diretório Central dos Estudantes da UFMT Cuiabá, Comissão Pastoral da Terra, Comissão Pastoral do Migrante, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, Fórum Direitos da Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Fórum das Mulheres Negras do Estado de Mato Grosso, Fórum Permanente de Saúde de Mato Grosso, Fórum da População em Situação de Rua de Cuiabá, Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares de Mato Grosso, Coletivo Negro Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso, Nós do Renascer, Consulta Popular, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Psicologia. Sem delongas, passo agora então a palavra ao Inácio, que vai falar pelo Fórum da Terra, Direitos Humanos da Terra. Obrigada. Boa noite. Realmente é uma data especial, 1º de maio, pouco diferente para nós que historicamente fazíamos atos no dia 1º de maio, mas não menos importante essa data pelo qual a gente está, infelizmente, convivendo, tanto por um lado pela pandemia, mas também por outro lado, todo o desmonte das políticas públicas que elas precisavam estar mais do que nunca estarem para atendimento da população e, infelizmente, elas cada vez mais estão sendo precarizadas. A temática de hoje, que abre a questão da vida em primeiro lugar, é uma temática que quem atua nos movimentos sociais, no Grito dos Excluídos, das Excluídas, que esse ano celebra a sua 26ª edição, é uma temática que sempre está presente. E esse ano, inclusive, também dialoga diretamente com aquilo que nós estamos propondo a refletir nessa noite. Porque a temática desse ano é basta de miséria, preconceitos e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, nesse sentido, nós refletirmos essa questão dessa carta, como está proposta, é importante. E o setor, o segmento que mais eu atuo na questão de direitos humanos, também está gravemente sendo atingido nesse momento, tanto pela pandemia, pelas populações mais excluídas, que têm sido talvez as mais seriamente atingidas. A gente percebe aí, inclusive nas nossas manifestações, sempre a gente se reporta à população de rua, aos migrantes, aos povos indígenas. E só que esse isolamento social, ele, por um lado, não é possível pelas pessoas, pelas faltas de condições básicas que elas historicamente não têm. Mas também, o outro lado, nós temos um grande problema também por conta de que nem todo mundo está fazendo realmente esse isolamento social, quando a gente percebe que o latifúndio está justamente aproveitando esse momento para ir para cima das áreas das populações tradicionais, dos povos indígenas, avançando na mineração, na ocupação das terras, tudo com o referêndum do governo federal, que então bloqueia o INCRA, bloqueia a FUNAI, para que ela faça a sua
missão originária de dar acesso à reforma agrária, de dar acesso à população indígena para que realmente seus territórios sejam defendidos. Nesse sentido, também a nível nacional, nós estamos lançando o observatório justamente para monitorar as violações de direitos humanos. Eu creio que é um momento importante de gente, embora que a gente esteja no isolamento social, mas para a gente estar captando o que, no fundo, se passa a nível das pessoas, dos grupos sociais mais vulneráveis. E pensando que tudo isso, se a gente quer realmente a vida em primeiro lugar, ela não pode ser qualquer condição de vida, mas que ela tenha uma vida, condição de fato, que coloque a vida na frente da economia, mas também que a gente pensa um modelo de sociedade, uma sociedade que originalmente é dos povos indígenas. Então, acho que, no fundo, um pouco seria essa a reflexão para nesse dia de 1º de maio e o nosso desafio também continuarmos atuando. Muito obrigada, Inácio. Obrigada pela assinatura da carta, pela participação na live. Um dia importante para nós. Um dia de luta, mais um dia de luta, né? Agora, o Caleandro, representando o Conselho Regional de Psicologia. Tá aí, Caleandro? Servo? Servo? Tá ouvindo? Bom, gente, é uma primeira experiência, nós estamos caminhando. Aí chegou o Caleandro. Ah, tá. Tá ouvindo bem? Sim, companheiro. Eu vou sumir da tela. A hora que eu voltar é porque o seu tempo tá acabando, tá? Ah, tá bom. Eu tô moderando o tempo. Até mais. Pode falar. Falar você. Vou topar essa fala aqui, né, esse desafio de falar em 3 minutos. Mas eu gostaria de começar agradecendo o convite do FIMAT, né, para que o Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso, o nosso CRP18, pudesse estar aqui, né, nesse momento tão atípico de crise de ordem objetiva e explícita, e subjetiva e não explícita, pudesse estar aqui apoiando o lançamento dessa carta aberta em defesa dos trabalhadores, carta aberta aos trabalhadores mato-grossenses, né, em defesa da vida em tempos de pandemia. Então, eu reitero que eu estou aqui representando o CRP18, na figura do nosso presidente Gabriel Figueiredo e todo o plenário na gestão de diálogos com todas as psicologias. Mas vamos lá, eu tentei organizar minha fala por 2 itens que eu vou tentar articular. Muito rapidamente, eu considero que, enquanto conselho de psicologia, uma gestão pautada por postura ética e política, com compromisso social, deve ser abordados, né? Itens que devem ser abordados. Eu considero importante também fazer o apontamento que minha fala, como um pouco a do colega que falou, né, é bastante preocupada com as questões étnicas e raciais, considerando toda a discussão que o sistema de conselhos de psicologia vem fazendo já há algum tempo, relativo pouco tempo, mas já há algum tempo, né, que ele tem feito sobre a questão étnica racial. Né? Então, essa discussão indica que as populações de pessoas negras e indígenas, por estar numa situação de vulnerabilidade e risco, né, frente aos vários fatores históricos, sociais aí, pelos quais são acometidos, sofrem de uma maneira, muitas vezes, mais invisibilizada pela lógica de uma necropolítica, né? A gente entende como causadora de todo genocídio objetivo e subjetivo, né, da população negra e indígena. Mas bora lá aos itens, né? O primeiro é a indicação do contexto geopolítico que a gente vive. E aí eu preciso dizer que eu estou baseando minha fala em um trecho específico de uma nota de posicionamento do CRP18, construída com a ajuda de colaboradores e colaboradores da nossa Comissão de Educação, gente que está lá na ponta mesmo, trabalhador da e na educação de ponta mesmo, sobre o retorno, né, das atividades escolares. Então, é indicar o contexto geopolítico que a gente vive, permeado pela lógica neoliberal e a consequência disso, né? Então, a gente entende que as políticas públicas e sociais, em seus sistemas e unidades tão já sucateados e precarizados, que orientam aí os modelos de gestões nas instituições, elas estão articuladas com orientações e programas do modelo de produção capitalista que existe na contemporaneidade, e que são permeadas pela lógica da produtividade e acumulação do capital. Aí, essa ideologia de globalização
que é sustentada pela ordem econômica, que é hegemônica no contexto mundial, ou seja, a lógica do capitalismo, culmina que ela orienta as práticas institucionais e aí faz delas ferramentas no processo de subjetivação que acaba se estruturando, né, e funcionando aí na lógica capitalista. E isso, essa subjetividade, da maneira como eu disse que é consolidada, a gente entende que é adoecedora de um ponto de vista psíquico. E muitas vezes, infelizmente, inconscientemente reproduzida, fazendo a brincadeira aqui, né, sem querer querendo, considerando que o processo de alienação torna as pessoas inconscientes da sua condição de trabalho, de alienado, né, ou de gado, para falar, entre aspas, tá, um português bem adequado. Aí a gente considera importante problematizar essa lógica que coloca em risco a vida das pessoas. Segundo esses itens, ele vai se referir aí, como eu já sinalizei um pouco antes, agora abordando mais especificamente a saúde mental dos trabalhadores nesse tempo de pandemia. Então, considerando todo o impacto negativo que essa saúde mental já sofreu, ainda vai sofrer, aí talvez com um processo de conscientização tardia, tipo, quando a ficha cair, é que a gente vai sentir o baque. Pelo ataque desse governo aos direitos trabalhistas, que a gente entende que gera um processo de sofrimento e adoecimento psíquico, né? Agora, também, a gente se depara com todo o sofrimento emocional gerado pela situação em que trabalhadores e trabalhadoras, eles são obrigados a ir colocar sua vida em risco. Então, considerando a saúde mental dos trabalhadores, que é prejudicada de uma maneira monstruosa pela perversidade neoliberal, que desumaniza, né, melhor dizendo, objetifica as pessoas, a gente tem que considerar, aí ponderando de uma forma bem minuciosa, seus mínimos detalhes da engrenagem do fenômeno fascismo, não só na sua dimensão política, e aí as políticas podem ser partidária ou não, mas também na sua dimensão psicológica. Acho que pelo tempo eu vou finalizar aqui, né? Eu vou finalizando. Obrigada, Kaliane. Desculpa, ser moderador é terrível. Mas muito obrigada pela sua fala, obrigado, CRP, pela adesão. E agora eu chamo a Ana Cláudia, do CISMA. Não sei se ela já está por aí. Opa, já está por aí. Olá, tudo bem? Liga o microfone. Seu microfone está desligado, Ana Cláudia. Liga o microfone. Ana Cláudia, o seu microfone está desativado aqui. Ativou. Aí, ativou. Boa noite. A fala é toda sua. Boa noite. Obrigada. Agradecer a Dufimate, agradecer a você, Lélica. E eu quero, nestes 3 minutos, parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras do estado de Mato Grosso, do Brasil, e especialmente os trabalhadores da saúde. E aqui a gente vem pontuar rapidamente o que nós estamos vivendo. Como é que a gente vai falar de defesa da vida? Eu queria colocar rapidamente alguns números. 6.329 mortos hoje no Brasil, já ultrapassamos a casa dos 6.000. 91.589 casos confirmados. 428 mortes nas últimas 24 horas. Em Mato Grosso, 320 casos confirmados. Esses são dados oficiais, né, que eu gostaria de passar aqui para a população, mas não são os dados reais, porque nós não estamos testando todos os que estão suspeitos, todos os que têm os sintomas, né, que supostamente estariam contaminados. Se a gente estivesse testando todos, certamente esses números seriam muito maiores. Então, quando a gente fala, nós assinamos essa carta em defesa da vida, como falar em flexibilização, né, do isolamento social com esses números estarrecedores e sem termos testagem para toda a população? Como a gente vai defender a vida se os governantes, né, se os patrões querem colocar os trabalhadores à frente, né, dessa situação tão caótica que nós estamos vivendo? A população já está saindo às ruas, não está levando a sério, que infelizmente nós temos pessoas que vão para a mídia e dizem que banalizam, né, uma gripezinha, um resfriadozinho, mas nós que estamos dentro da saúde sabemos que não é verdade. Nós estamos lidando diariamente com as dores das pessoas contaminadas, nós estamos lidando diariamente com os familiares que sofrem, né, com esse afastamento,
Nós estamos lidando com colegas trabalhadores internados há mais de 30 dias, colegas há mais de 25 dias na UTI, gravíssimos, e é muito doloroso, a gente conviver com isso, sabendo que poderia ser diferente. Então, eu gostaria aqui, de chamar a atenção para essa questão da valorização da vida pela população, a valorização da saúde, da defesa da vida dos trabalhadores, e pedir para a população, fique em casa, nos auxilie nessa luta, nessa defesa, e pedir aos governantes que atentem para as pautas que estamos solicitando nessa carta. A questão da testagem, dos equipamentos de proteção individual suficientes e adequados. E aqui eu gostaria rapidamente, Lélica, para finalizar, de fazer mais uma pauta de luta. Mais uma pauta de luta que, além de todas essas que nós estamos vivenciando dentro da saúde, de todo esse desmonte na saúde, não só no estado de Mato Grosso, aqui principalmente ainda estamos tendo que conviver agora com um ato político do governador que está transferindo, desmontando, na verdade, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, está desmontando e transferindo para a segurança pública, transferindo para o Corpo de Bombeiros, ou seja, militarizando um serviço que é específico da saúde. O SAMU, tradicionalmente, são atividades específicas da saúde pública do estado de Mato Grosso e do Brasil. E aqui nós estamos tendo que conviver, neste momento, uma decisão política de militarizar o SAMU, transferindo para o Corpo de Bombeiros. É uma luta muito grande, porque a gente tem que ir para a frente de batalha, sem equipamento adequado e suficiente, e ainda conviver com essas decisões políticas equivocadas. Muito obrigado, e que a gente continue firme nessa luta. Obrigada, Ana Cláudia. Muito importante, A pandemia ela não pode ser uma justificativa de mais autoritarismo, Não dá. Bala não mata coronavírus, e o SAMU não é serviço de repressão, É um serviço de saúde. Bom, agora já temos a Lupita aqui presente, Lupita representando o movimento negro. A fala é toda sua. A hora que eu aparecer de novo é que você tem 1 minuto para finalizar, tá bom? Tudo bem. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Lupita Morim, estudante de Ciências Sociais na UFMT, conselheira no Conselho de Política e de Ações Afirmativas da PRAE, representante de estudantes negros e negras, e atualmente estou na coordenação do Coletivo Negro Universitário, e eu vim aqui hoje representando para falar que a gente assina essa carta, e parabeniza a iniciativa da UDFMAT, que vai encaminhar essa carta para os poderes públicos de Mato Grosso. E para refletir e compartilhar com vocês, eu e meu primo Vander Maurício, que também é integrante do Coletivo Negro e faz letras na UFMT, fizemos uma poesia, para a gente refletir sobre esse momento. Ela se chama Isolamento Racial. Quarentena para todos? Não. Lutar por trabalhar é em vão. Povo preto segue trabalhando desde a era da escravização. Nunca paramos um segundo. Nessa quarentena, nada mudou. Seguimos trabalhando firme, na certeza de que tudo piorou. Olha para nossa gente, isolados nas vielas, lotando o transporte público de forma decadente. Diminuíram as frotas, mas não pensaram que pretos têm que pegar eles na volta. Na quarentena todos dizem, temos que ser forte e resistir, mas nosso povo já faz isso há tanto tempo que hoje só queremos existir. Viver em paz, na certeza de que amanhã teremos algo a mais. Mais que ônibus cheios, mais que uma quarentena que não funciona para nós, ver que nesse tempo não precisamos lidar com o nosso algoz. Esse que nos cerca, com seus projetos políticos que negativamente nos afeta, genocida, cruel e assassino, olha para o sofrimento do nosso povo se divertindo, para agora dizer que não sabe o que vai fazer, nem pensar, um representante do povo que com projeto genocida quer nos matar. E os nossos continuam sem proteção, perdidos nas periferias sem ter nem água e sabão, pensando se essa pandemia vai nos fazer mal, aguardando uma ajuda que era para ser emergencial. Não chega, nem vai chegar, se não for o povo preto na linha de frente reivindicar. Então, essa poesia a gente fez para realmente refletir sobre esse momento, considerando que
muitas vezes não consideram as nossas realidades enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas que estamos mais vulneráveis por conta do racismo estrutural. E o Coletivo Negro lançou também uma carta, né, pedindo aos serviços de mídias de Mato Grosso que fizessem matérias que atentassem à nossa realidade, né, e agora a gente acredita, né, e espera que a partir dessa carta também seja contemplada a realidade da população negra, né, que por vezes, ou, né, corresponde à maioria que está vulnerável socialmente. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Lupita. Poema lindo, parabéns. Agora vai entrar o Aldir. O Aldir é o coordenador geral aí da Dufimate. Aldir, muito bem-vindo à live. A fala é toda sua, a hora que eu aparecer, que você tem 1 minuto para fechar, tá bom? Ok, obrigado, Lélica. Boa noite a todos e todas. Em nome da Dufimate, eu saúdo todos os trabalhadores do Brasil e do mundo por esse 1º de maio, que é o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Um dia, como a gente está vendo, bem atípico, né, bem diferente do que acontece historicamente, quando ocupamos as ruas com nossa voz, nossos atos, nossas bandeiras, nossas pautas de luta. Mas estamos aqui lutando da forma que é possível, e estamos lutando e junto com dezenas de sindicatos, movimentos sociais, lançando essa carta, que é um pacto da vida, em defesa da vida dos trabalhadores. É uma carta que define a vida em primeiro lugar, e isso é o que norteia essa carta, e é o que norteia a organização que os trabalhadores devem ter daqui para frente, porque, como nós bem sabemos, nós estamos diante de 3 coisas gravíssimas. Uma delas é essa crise que já dura 5 anos, essa crise econômica que já dura 5 anos, de estagnação econômica, como nós sabemos, perda de direitos dos trabalhadores, desemprego nas alturas. Essa crise agora agudizada pelo coronavírus, então o coronavírus ele agudiza esse problema econômico que nós estamos vivendo, com os trabalhadores sendo demitidos aos montes. E o terceiro elemento é a política genocida do governo Bolsonaro. Então, esses 3 elementos, eles obrigam os trabalhadores, eu sei que é uma redundância, os trabalhadores lutarem sempre, isso é o que define a classe trabalhadora, é a necessidade da luta, mas nesse momento, isso fica cada vez mais evidente por conta desses 3 aspectos que obriga a classe trabalhadora a se organizar e fazer a defesa da vida. Repare que o Chile passou o ano todinho passado na rua praticamente, e agora, devido ao coronavírus, parece que o governo Pinheira meio que se recuperou, porque adotou as medidas que eram necessárias para salvar a vida dos trabalhadores. O que é diferente do governo Bolsonaro, e isso é um aspecto importante, porque o governo Bolsonaro ele é um atentado à vida dos trabalhadores. Não é um governo como outro qualquer. Isso eu acho que é um aspecto importante, e que o governo Bolsonaro ele zomba dos trabalhadores, ele tripudia com a vida dos trabalhadores, ele está se divertindo de certa forma. No momento em que a gente completou 6.000 mortes, ele foi para um quartel no Rio Grande do Sul, se confraternizar com militares, e não visitou nenhum dos familiares, não deixou uma mensagem de solidariedade aos mortos. Portanto, cabe aos trabalhadores, e está nas mãos dos trabalhadores, a defesa da vida. E essa carta sinaliza para isso. Essa carta, ela vai exigir como ponto inicial o direito à quarentena. É o direito ao isolamento social que vai garantir o achatamento da curva, tão falado achatamento da curva, para que as pessoas mantenham a vida. É a vida que está em primeiro lugar. É a vida, e porque nós temos condições de manter a vida. É importante a gente lembrar que esse ano nós teremos a maior safra de grãos da história do país. Essa safra de grãos, ela inclui feijão, arroz, milho e soja. Portanto, os trabalhadores têm direito de perguntar para onde vão esses grãos. E os trabalhadores têm o direito de exigir que esses grãos venham para a mesa deles. E que, dessa forma, com essa organização que nós estamos pleiteando com a carta, é para exigir essas coisas. Nós não estamos num período normal em que essa soja é para cumprir um compromisso do grande capital. Essa soja, esse milho, esse feijão e esse arroz não estão na leitura dos trabalhadores a serviço do vício das commodities nas bolsas de valores para enricar investidores. Essa soja, esse milho, esse arroz e esse feijão plantados no solo brasileiro é para ir para a mesa dos trabalhadores para garantir a vida, para matar a fome. É para a gente também fazer a discussão e exigir que os trabalhadores se juntem conosco para que a gente cobre
taxe as grandes fortunas. Esse é um país em que 6 pessoas têm a mesma renda de metade da população mais pobre. Portanto, nós estamos dizendo, nós estamos com uma carta em defesa da vida dos trabalhadores e indicando os meios através dos quais a gente pode exigir que esse direito seja garantido, porque os recursos existem. A gente, nessa carta, também denuncia as políticas de morte. Chamamos de política de morte todas aquelas que atentam à vida dos trabalhadores. Atenta à vida dos trabalhadores quando você não dá os equipamentos básicos para que eles se protejam aqueles que estão na linha de frente chamada. É política de morte quando o governo do estado de Mato Grosso deixa 10 mil profissionais da educação sem trabalho, justamente numa hora em que eles não conseguem encontrar trabalho. Isso é política de morte, e essa carta e seus signatários, eles vão denunciar isso e exigir que essas pessoas sejam contratadas para que mantenham a sua família e que consigam se manter em quarentena. Portanto, essa carta, e eu não sei meu tempo como é que a gente olha, essa carta, ela é uma... Já passou? Então, vou encerrando. Então, essa carta é uma sinalização dos trabalhadores. Vai caber a gente, inspirado na luta histórica dos trabalhadores, inspirado no que está acontecendo nas periferias, que estão se unindo em vários locais do país, olhando o que está precisando, olhando como é que está a condição de saúde de cada um, numa maneira inédita de organização. É baseado nessas organizações que nós, trabalhadores, temos agora pela frente o direito de defesa da vida. Obrigado. Agora vem a Marilyn do Sul. Olá, Marilyn, tudo bem? Boa noite, Lélica, boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Eu vou sumir da tela, na hora que eu voltar, você tem 1 minuto para fechar, tá bom? Ok, tá certo. Bom, boa noite a todos os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, nesse dia em que nós temos que repensar se temos o que comemorar ou não, né? Vivemos um momento de pandemia que está assolando a vida dos brasileiros e, como sempre, dos brasileiros mais pobres. Eu sou Marilyn, eu sou da direção do Sintuf Mato Grosso, que é o Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFMT. Nós, trabalhadores da educação, já viemos com esse desmonte desse governo neoliberal há um bom tempo. E hoje, as universidades estão dando a resposta para o ministro que falou que lá só tinha balbúrdia. Hoje é nas universidades que nós temos o mote de resistência ao coronavírus. Nós estamos produzindo equipamentos de proteção de segurança, estamos produzindo álcool gel. É ali que a classe trabalhadora, os servidores públicos estão se organizando para ajudar a sociedade no combate ao coronavírus. E nesse contexto dos trabalhadores técnico-administrativos, nós temos os hospitais universitários, que vêm sendo sucateados há anos e há anos, que foram entregues para a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, e que nada mudou na gestão. Inclusive, piorou a qualidade do atendimento. Hoje, os nossos trabalhadores que estão lá dentro, eles sofrem com o desmonte da saúde. Aqui no Mato Grosso, no Júlio Miller, nós tivemos diversos casos de trabalhadores da saúde infectados pelo coronavírus, por falta de orientação, por falta de assistência e, por muitas vezes, por falta de equipamentos básicos de proteção. Então, a nossa sociedade está adoecida, assim como os nossos trabalhadores, especialmente os trabalhadores da educação, que estão frente a frente com esse vírus, fazendo combate, tentando salvar a sociedade. Por isso que nós, enquanto trabalhadores da UFMT, nós assinamos essa carta em defesa da vida, em defesa da classe trabalhadora. A gente sabe que esse é um 1º de maio diferente, que a gente não pode ir para as ruas chamar a movimentação da população, mostrar a face genocida desse governo, mas a gente está aqui nas redes sociais, estamos mudando, assim como toda a sociedade está mudando, o movimento sindical, os movimentos sociais estão mudando, e eu acredito que a população está fazendo a mudança. Esse governo já vem sendo desaprovado, e é por isso que o Sintuf, a FASUBRA, que é a Federação dos Técnicos Administrativos, também apoiou uma campanha de fora Bolsonaro, fora Mourão, porque com esse governo não tem negociação nenhuma. A gente precisa tirar esse governo para que a nossa população sobreviva. Eles estão retirando todos os direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo botando os trabalhadores para a rua para trabalhar, falando que é a única forma. Nesse momento, a gente precisa de um governo que pense na sua população, que libere os auxílios emergencialmente muito rápido, assim como fez para os bancos, e que coloque a sua população dentro das casas
porque o mais importante nesse momento é a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, por isso, eu agradeço a todos, louvando aqui essa iniciativa da Dufmat de ter nos convocado, nos chamados para assinar juntamente essa carta, e a gente vai ajudar a dar visibilidade para ela, porque a gente acredita que só movimentando a população e mostrando toda a face genocida desse governo é que a gente vai poder derrubá-lo para preservar a vida da população. Obrigada e boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Marilim. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todos. Esses genocidas. Bom, agora dando sequência à live, pronto, o Fernando já está aí. Fernando representando o Sinasef, a fala é toda sua. E eu vou sumir, a hora que eu voltar, vai estar faltando 1 minuto para você concluir, tá bom? Tá certo, boa noite, Lérica, boa noite, companheiros, trabalhadores, trabalhadoras. É com muita alegria que o Sinasef participa desse momento, dessa conversa e do lançamento dessa carta, né? Porque só os trabalhadores organizados, e essa data, né, o 1º de maio, ela é importantíssima como referência para nós, só os trabalhadores organizados serão capazes de enfrentar essa crise, né? A crise que nós estamos vivendo, ela é uma crise de várias ordens, né? Uma crise institucional, uma crise econômica e uma crise que foi agravada, como bem disse o companheiro da Dufmat, que a gente tem aqui um agravamento pela pandemia que está em curso. Então, ou seja, a pergunta que nós temos que fazer nesse momento é quem produz a riqueza socialmente útil? E o Sinasef entende que é o conjunto da classe trabalhadora que produz essa riqueza. Portanto, se são os trabalhadores que produzem a riqueza socialmente útil, se são os trabalhadores que movem a máquina da economia, que garanta que tenha os grãos, como bem disse o companheiro que me antecedeu, se são os trabalhadores que movem a economia, que garante que a gente tenha escolas funcionando, são os trabalhadores que movem a economia, que garante que tenha energia, que tenha hospitais, que garante que a vida funcione. Então, esse momento é crucial para nós, porque num país como o Brasil, que vive uma crise, mas essa crise, ela ao mesmo tempo alimenta uma concentração de riqueza absurda, os trabalhadores precisam efetivamente retomar o debate central, que é da produção de riqueza. Vejam, nos últimos anos, nós tivemos ataques à classe trabalhadora de tal forma que nós hoje temos 40%, mais de 40% dos trabalhadores, ou aproximadamente 40%, na informalidade. Nós estamos aí com aproximadamente 12, dependendo dos estudos, 12, 13 milhões de desempregados. Nós vivemos uma ofensiva dos bancos e dos empresários para sufocar a classe trabalhadora nos últimos anos. Então, quando a gente vive uma crise dessa, que ela não é somente natural, mas ela é uma crise sanitária, ela agrava, ou ela revela, ou ela evidencia as contradições da sociedade que a gente está vivendo. Essa sociedade que concentra riqueza, essa sociedade que aqueles que produzem a riqueza socialmente útil não podem ter acesso às riquezas que produzem. E o programa neoliberal, ele nos colocou nas cordas, ou seja, ou nós vamos enfrentar a emenda constitucional 95, que congelou o investimento nas áreas sociais, ou nós vamos enfrentar o pacote neoliberal que desregulamentou os direitos trabalhistas, ou nós vamos enfrentar toda essa montanha de concentração de riqueza e dos lucros dos bancos nesse momento para dizer que a vida é em primeiro lugar, ou não há saída possível, é a barbárie completa. E a barbárie nas falas desse presidente miserável e medíocre que precisa sair imediatamente, porque se ele não sabe o que fazer diante de uma crise, nós trabalhadores sabemos. Entregue para os trabalhadores da saúde que eles sabem o que fazer, entregue para os trabalhadores que produzem que eles sabem o que fazer, entregue para nós professores, para nós trabalhadores da educação que nós sabemos o que fazer. Então, saudar a iniciativa, dizer que esse país só tem a saída possível e a saída mais bonita que pode existir é dos trabalhadores unificados, de mãos dadas, com solidariedade. O Sinasef fez várias ações
de solidariedade nessa semana, junto com outros sindicatos, né, retomando os laços da origem do sindicalismo no Brasil, que é exatamente da solidariedade de classe, e é dessa solidariedade, nessa crise terrível, né, com esse governo fascista que a gente está vivendo, mas no meio dessa crise há de nascer também uma coisa bela, que é a reunificação e a reestruturação da própria classe trabalhadora para pegar esse projeto nas suas mãos e enfrentar o que está por vir aí, com uma sociedade nova, mais justa, solidária dos trabalhadores. Muito bem, excelente fala, rumo à greve geral, derrubar o governo. Tamo junto. Genocida. Não tem conversa com esse governo. Obrigada, Fernando. Cérebro, depois você dá um retorno se melhorou meu áudio. Olá, Reinaldo, olá. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, é uma honra, é um prazer. Bom, vou passar a fala para você, vou sumir. Na hora que eu voltar, você tem 1 minuto para você concluir sua fala, tá bom? Ok. É uma honra estar aqui. Eu quero parabenizar a iniciativa, a lucidez, num momento tão obscuro do país, um momento historicamente terrível, onde nós percebemos que é necessário que o trabalhador de fato esteja unido e que a gente consiga avançar para o benefício desta nação, que tanto carece de algumas orientações. E pequenas orientações como essa são importantes. Nós temos sido orientados, e aqui representamos a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. É uma rede que veio há 5 anos em contra-hegemonia ao que nós temos hoje de predominante na medicina, que é uma medicina muito mais voltada para o mercado. Essa é uma rede composta por companheiros e companheiras da Serviço de Atendimento à População, e nós, com o grupo de trabalho do Mais Médicos, conseguimos estruturar uma rede com uma capilaridade muito interessante, que hoje se volta também para uma atividade tanto acadêmica quanto uma atividade de parceria solidária com as comunidades, principalmente com as comunidades assistidas por neste país que às vezes carece de políticas públicas. Neste momento, nós vivemos um momento justamente de agudização, de uma destruição do Sistema Único de Saúde. A Rede Nacional de Médicas e Médicos, ela tem como bandeira principal a defesa do Sistema Único de Saúde, que é uma construção coletiva e que veio ao longo do tempo buscando fortalecer justamente a solidariedade e a participação do trabalhador dentro do sistema de saúde no país. Infelizmente, o que a gente vê hoje é uma distorção da realidade, com uma subnotificação, com a falta de testes, com a falta de equipamentos. Nós temos denunciado isso com muita veemência, mas, no entanto, é claro que existe um grande esforço aí do capital para poder influenciar as decisões políticas desse país que está desgovernado. Diante disso, a gente sabe que o caminho é um caminho de união para acabar com esse desmando, para acabar com essa dominação e essa exploração do povo brasileiro. Nós sabemos que, neste momento, é fundamental que a gente busque a união, busque compreensão e saibamos que a realidade é uma realidade muito mais drástica do que a gente consegue ver na mídia, nos veículos de comunicação. Por isso, é fundamental que nós, da área da saúde, tenhamos o apoio de todos os senhores e que a gente consiga se articular com um movimento mais unificado em prol da defesa do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Fica aqui o nosso grande abraço, a nossa solidariedade e a esperança de que dias melhores virão com a luta que precisamos neste momento tão difícil. Grato pela oportunidade. Muito obrigada, Reinaldo. Já está presente aqui na nossa sala, Elisângela. Bem-vinda, Elisângela. Bem-vinda, Angélica. Para você, tudo bem? Eu vou passar a fala a você e vou sair. Tá bom. A hora que eu voltar, você tem 1 minuto para fechar sua fala, tá bom? Tá bom. Olá, pessoal. Boa noite a todos os trabalhadores. Sou Elisângela Renascer. Sou uma militante que sempre estamos envolvidos na luta por uma educação pública de qualidade, pelo nosso público de qualidade, e atualmente estou como presidente do Clube de Mães aqui do bairro Renascer. Esse 1º de março, nós não sabemos se é para comemorar, né?
mas uma coisa a gente tem certeza, que é para a gente lutarmos. Nós, como trabalhadores, nos últimos tempos, a gente só viu retirada de direitos, né? Agora, com esse governo que a gente tem, que não respeita os trabalhadores, que não respeita a população brasileira, né? E também, pessoal, a gente vê mais isso também, vou citar aqui um dos nossos trabalhadores da saúde, que a gente vê a precarização do trabalho deles, que muitas vezes eles não têm IPI, eles estão na linha de frente do combate ao coronavírus, né? Muitas vezes não tem a coisa básica, que é a luva, que é a máscara, né? Que é esses cuidados que tem que ter com a saúde deles também. E o coronavírus só foi nos mostrar mais a precariedade que a gente tem nos trabalhadores, e ver que nós temos um governo que ele não respeita, que ele trata isso como um simples resfriadinho ou uma gripezinha. E a gente, nesse momento, é momento de nós, trabalhadores, nos unirmos. Tá todo mundo junto nessa luta, porque só nós que podemos tá mostrando, né, isso, e tá mostrando para outras pessoas, porque, infelizmente, o coronavírus, ele nos mostrou que o tanto que a gente está sendo esquecido por esse governo, né? E eu quero falar para vocês que nós assinamos essa carta porque todos os pontos que foi colocado é de suma importância, de uma importância tão grande para a nossa classe, para os trabalhadores, para a nossa população, e a gente está envolvendo eles nisso. Então, nós aqui do Clube de Mães, assinamos essa carta, estamos juntos, e para a gente mostrar que a vida importa, que a vida é acima de tudo, não os lucros. Porque enquanto o presidente deu milhões, trilhões para os banqueiros, o que ele fez para os trabalhadores? Ele dificultou tudo no auxílio emergencial. Isso está nítido. A gente vendo os bancos cheios, as filas enormes. Então, ele não teve respeito nenhum com os trabalhadores. Então, essa carta, a gente assina com muito orgulho, estamos juntos, nós, trabalhadores, temos que estar o tempo todo nos unir, todos juntos, né, unidos em prol do nosso direito, que a todo momento é retirado por esse presidente que não respeita a população brasileira. Então, muito obrigado por esse convite. A gente fica muito feliz da gente estar somando nessa luta. E lembrando, a vida importa. O lucro espera, a economia a gente pode salvar, e a vida não. Porque a cada momento que um morre, eu acho que cada vez vai mostrando que nós temos que ser solidários, nós temos que estar unidos, um pensando no outro. E o trabalhador, ele é muito importante, que ele é assim, ele age assim. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Elisângela, pelo exemplo de luta, da solidariedade de classe nas ruas, né? Muito obrigada. Bom, já está aqui na nossa sala o Júlio, com boné lindão. Muito bem-vindo, Júlio. Obrigada. Eu vou sumir da sala, vou estar aqui apagadinha, mas na hora que eu voltar, você tem 1 minuto para concluir sua fala, tá bom? Tudo bem, obrigada. Então, boa noite aos trabalhadores e às trabalhadoras. Em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui de Mato Grosso, eu gostaria de saudar a todos nesse Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Dia de luta. Excepcionalmente, este ano nós não estamos nas ruas, mas estamos nas redes e onde a gente pode fazer movimentação, né? Seja denunciando este governo, seja também fazendo solidariedade de classe, porque neste momento a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras importa mais do que tudo. Para nós é extremamente simbólico, né, assinar este manifesto,
neste dia, né, que demonstra que nós estamos nos preocupando, de fato, com o povo trabalhador, né, com a classe trabalhadora do Brasil, né. É um momento muito grave da qual a gente vivencia, né, como já foi dito pelos companheiros e pelas companheiras, né, um aprofundamento da crise social, política e financeira da qual a gente está vivendo, né. Então, a gente vivencia esse aprofundamento agora com o coronavírus, né. Então, como já foi dito, esse governo Bolsonaro é um governo totalmente genocida, e eu gostaria aqui de conclamar, né, a todos os movimentos, a toda a classe trabalhadora, para que a gente possa, de fato, se fortalecer na unidade da classe trabalhadora, para a gente conseguir, de fato, derrotar o governo Bolsonaro, que neste momento é extremamente importante, visto que sua política de morte está aterrorizando, né, as famílias trabalhadores do país. Então, é importantíssimo isso. E reforçar esse sentido da unidade da classe trabalhadora, porque quando tudo isso passar, nós seremos um pouco mais reforçados, né, reforçados desta grande batalha contra a morte, contra esse fascismo que, neste último período, principalmente, Bolsonaro vem demonstrando. Também gostaria de fazer um convite às organizações, movimentos e à classe trabalhadora para conhecerem o plano emergencial de enfrentamento ao coronavírus lançado hoje pela Frente Brasil Popular e a plataforma de solidariedade. Vamos precisar de todo mundo, que neste momento a gente precisa fortalecer a luta contra o Bolsonaro, mas também a luta pela solidariedade de classe, porque os trabalhadores de fato estão passando fome, estão passando necessidade, e a gente precisa dar as nossas mãos uns aos outros e construir de fato uma solidariedade e uma ajuda mútua neste momento para enfrentar aqui no Brasil o vírus e o Bolsonaro, infelizmente, fazendo toda essa atrocidade. Então, muito obrigado, que a gente possa seguir firme. Eu gostaria de lembrar, né, que tem uma música que diz, né, que a ordem é ninguém passar fome, progresso é o povo feliz e a reforma agrária é a solução para o país. Então, nós estamos nas ruas, na luta, no campo, fortalecendo a classe trabalhadora à medida do possível, mostrando a nossa solidariedade de classe e dizendo para o Brasil que, de fato, quem põe comida na mesa do trabalhador é a reforma agrária, porque o agronegócio até agora não fez nada para combater o coronavírus. Obrigado. O agro é pop, mas não produz respirador. Não produz nada, só morte. Na mesa do trabalhador. Sim. Obrigada, Júlio. De nada. Opa, já está entrando na área aí, Reginaldo Araújo, grande Reginaldo, muito bem-vindo. Você tem 3 minutos, eu vou fugir da tela, a hora que eu voltar, você tem 1 minuto para encerrar sua fala, tá bom? Maravilha, bem-vindo e obrigado. Maravilha. Viva as utopias e lutas da classe trabalhadora, com esse espírito, né, que nós, da direção do ANDE, Sindicato Nacional, assinamos a Carta em Defesa pela Vida. Que belíssimo documento, parabéns à direção da Dufimate pelo protagonismo em construir esse movimento. Para nós é fundamental que a gente possa estar aqui dialogando. Eu sou o professor Reginaldo, sou professor da Saúde Coletiva da UFMT. Queremos aproveitar esses poucos minutos para falar da importância do Sistema Único de Saúde para a classe trabalhadora, a importância da universidade e da ciência, pois são essas estruturas do Estado que têm respondido para os trabalhadores e trabalhadoras a defesa com os ataques do coronavírus. Ao mesmo tempo, lembrar a forma que os capitalistas, né, quando começou o processo da pandemia, a crueldade foi estampada nos seus primeiros discursos, quando colocaram de forma muito clara que o lucro está acima da vida. E aí a classe trabalhadora, que é uma classe historicamente solidária, mostra a sua responsabilidade com a vida, com a necessidade da gente ter, por parte do Estado, resposta. Como alguém já me antecedeu e chamou a atenção, no dia 23 de março, o governo federal já tinha liberado 1,3 trilhões para os banqueiros, enquanto para trabalhadores, até o dia 20 de abril, ainda estava se discutindo, e a data de hoje ainda tem muitas trabalhadoras e trabalhadores que não tiveram acesso a esse recurso, a um recurso de apenas R$600. E aí a gente quer chamar a atenção. O Covid, gente, mata especialmente a população que encontra-se em maior vulnerabilidade. E aí a população negra, a população indígena, os bairros que estão morrendo, gente, não é Higienópolis, não é o Morumbi, são principalmente a classe trabalhadora que mora na favela, mora em espaços com pouca estrutura. Ao mesmo tempo, chamar a atenção
como o governador Mauro Mendes abandonou, a palavra é essa, abandonou 10 mil professores. Quando você vê aquelas frases lindas de alguns políticos aí dizendo professor é importante porque forma todas as outras profissões, para o estado de Mato Grosso, não. Foi um abandono. Ao mesmo tempo, abandonou a população indígena. E aqui, para me despedir, quero deixar um desafio. Acho que nós, da classe trabalhadora, temos que ampliar nossa solidariedade, contribuir em campanhas de doações de recursos, de alimentos, porque tem muita gente passando fome, e, ao mesmo tempo, fazer um desafio para os companheiros que estão nessa live conosco. Vamos construir uma grande plenária da classe trabalhadora, uma plenária popular, para fazermos análise de conjuntura e tirarmos juntos encaminhamentos. Saudações, bom revê-lo, saudades de todos. Saudações, Reginaldo, e ainda bem que o companheiro lembrou. Gente, segunda-feira do FIMAT vai começar uma campanha de solidariedade, nós vamos arrecadar recursos através de uma conta, você não precisa nem sair de casa para ajudar, é só apertar o botão, e o link com as informações todas estará na página da do FIMAT já na segunda-feira pela tarde, né? Mas vai estar lá. Maravilha. Acessem a página. Obrigada, Abração, Reginaldo. maravilha. Abraço. Já está aqui também a Grazi. Muito bem-vinda, Grazi. Boa noite. Você tem 3 minutos de fala. Boa noite. Você tem 3 minutos de fala. Eu vou sair. A hora que eu voltar é que você tem 1 minuto para concluir, tá bom? Muito bem-vinda. A fala é sua. Quero começar nessa sexta-feira, dia 1º de maio, pedir bênção para os meus mais velhos, para os meus mais novos. Vivemos tempos muito difíceis, né? Dia 1º de maio sempre é um dia de resistência, um dia de luta, e nesse dia não vai ser diferente. A gente está vendo aí a situação da pandemia no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, tem feito com que, além de tudo que tem acontecido, a gente sabe que esse governo ele não nos representa, pelo contrário, é um governo genocida, é um governo que quer matar a população periférica, a população das mulheres, é a população específica assim, que esse governo quer matar, e é a nossa população. E nesse momento, a gente precisa diferenciar solidariedade com S maiúsculo de solidariedade com S minúsculo. Solidariedade com S minúsculo é essa solidariedade que essas grandes empresas aí fazem na forma de caridade, falar que está ajudando a população, mas ao mesmo tempo faz o quê? Desmata a Amazônia, produz agrotóxicos que mata a população ribeirinha, a população indígena. Então a gente precisa mostrar a solidariedade com S maiúsculo, que é essa que as comunidades vêm fazendo, vêm se organizando, porque é isso, né? Enquanto eles não fazem nada por lá, nós fazemos muito por aqui. E nós tem que ser as comunidades que vêm trazendo a solidariedade, de ver que o momento que a gente passa tanta fome, que a fome ela não acontece simplesmente agora, no tempo de pandemia. A fome acontece há muito tempo atrás, onde a gente tem um sistema de distribuição que quem é rico ganha muito e quem é pobre continua pagando o lucro do mercado. Então, a gente precisa mostrar essas campanhas de solidariedade que têm sido feitas pelo povo trabalhador. E hoje, dia 1º de maio, a gente também tem que reivindicar o que aconteceu no passado, né? A reforma da Previdência, onde que a juventude é um dos principais ataques em cima da juventude, né? Onde a juventude não tem direito de se aposentar. E eu quero deixar aqui essa mensagem de hoje para que a gente seja solidário, sim, para que a gente realmente ajude nas campanhas que está aí por todo o Brasil, porque é isso, né? Quem tem fome tem pressa. E Bolsonaro paga um auxílio decente para os trabalhadores e trabalhadoras. Paga um auxílio que a gente possa acessar, não dessa forma genocida que tem sido feita. Porque e a gente também tem que debater aqui o acesso também à quarentena, né? Nem todo mundo tem acesso à quarentena. Infelizmente, o acesso à quarentena também é seletivo, porque essa doença quem trouxe é o Zika e a população pobre periférica que vem morrendo. Então fica aqui o meu agradecimento, e nós do Renascer assina essa carta, porque essa carta é a organização dos trabalhadores, e os trabalhadores sempre vieram se organizando para conseguir, com grande luta, segurar os seus direitos, né, que nesse último período vem sido atacados de todas as formas. O SUS é o grande exemplo disso, né? No período passado, o SUS tinha que, inclusive o ministro que foi retirado como herói, dizia que o SUS tinha que ser privado, e aí vem ele dizer que o SUS estava salvando vidas. Então mostra a incoerência desse momento, que precisamos reestatizar
tudo que foi privatizado, porque na restatização a gente mostra que realmente quem dá força e quem vem movimentando a saúde é o SUS. Se não fosse o SUS, a gente estaria em situação muito pior. Eu quero deixar aqui também o meu abraço às trabalhadoras da limpeza que estão aí nos hospitais, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas elas são em dimensão fundamental nesse combate ao coronavírus. Então, eu quero deixar aí para as trabalhadoras, para as mães que estão aí ganhando o seu pão de dia a dia e trabalhando contra o coronavírus. Muito obrigada e bela iniciativa da Dofimate, é isso mesmo, né? A gente precisa ter solidariedade de classe nesse momento mais que nunca para construir a revolução que tanta gente almeja, que é isso, né? Da classe trabalhadora, das mulheres, do povo periférico, da juventude, das LGBTs e de todo mundo que é silenciado por esses governos capitalistas que só nos matam. É isso. Boa noite, galera. Muito obrigada, Grazi, pela sua participação. É isso aí, gente. O mundo tá podre. Precisamos fazer uma revolução de solidariedade, ousar, sonhar e construir um mundo novo. Então, agradecendo a Grazi pela participação. Agora, a próxima pessoa a entrar na live será a Júlia. Vai falar também? Não? O Cérvulo. O Ian teve um pequeno problema de conexão e ele avisou que já entra. Aí, se você quiser ir comentando sobre a fala dos outros enquanto ele entra. Tá, entendi. Não tem como passar alguém na frente dele? Depois o Ian volta? Ih, gente, nós vamos ter que... Bom, vamos aproveitar então, fazer os informes, relembrar o pessoal da live. Ó, semana que vem, nós ainda não fechamos o assunto específico da live, nós estamos entre entrevistas de trabalhadores da saúde, né, seguindo a sequência da questão do Dia do Trabalhador. Essa é uma grande possibilidade, mas a gente ainda não fechou. E uma outra possibilidade que eu já aproveito para propagandear é que nós faremos uma live com a Sônia Guajajara para debater o genocídio do povo indígena, dos povos indígenas. Se não for a live que vem, é a outra. Então, fique ligado. Toda semana do FIMAT tem organizado uma live às 19h30 a partir do Facebook. Além disso, como parte da frente, nós vamos fazer a arrecadação de doação de recursos. Nós temos uma frente de solidariedade, combate ao enfrentamento ao coronavírus, e nessa frente a gente tem produzido máscaras para distribuir nas periferias e também arrecadado alimentos e itens de higiene. Então, segunda-feira vai estar na página do FIMAT o link para vocês poderem fazer a doação. Bom, sem mais delongas, bem-vindo, Ian. Agora deu certo. Está me escutando? Não sei se o Ian está aí. Deixa eu ver. O Ian não rolou. Certo, então, opa, pronto. Muito bem-vindo, Alex. Você tem Você vai ter 3 minutos de fala. Eu vou sair da tela. A hora que eu voltar, você tem 1 minuto para concluir a sua fala, tá bom? Muito bem-vindo e obrigada pela parceria na assinatura da carta da Dufimate. Alex, está escutando, Alex? Sim. Vou passar a fala para você está online já, e eu vou sair da tela. Tá bom? Muito bem-vindo e obrigada pela parceria na assinatura da carta da Dufimate. Tá ok. Boa noite a todos. Oi? Oi. Está escutando, Alex? Não estou escutando, mas... Vou passar a palavra para você, vai estar online já, então eu vou sair da tela. Pronto? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero parabenizar pela iniciativa da Dufimate e dizer que o Sindicato dos Bancários
ele vem assinar essa carta com grande orgulho. Quero iniciar dizendo a vida em primeiro lugar, pois economia se recupera, vidas não. Essa pandemia vem demonstrar que o sistema capitalista de produção é totalmente dependente de nós trabalhadores. Vem demonstrar também que os grandes empresários, esse governo e a pequena burguesia não está nem um pouco preocupado com a vida dos trabalhadores, tendo em vista que diuturnamente vem manifestando pelo fim do isolamento social e querendo a volta ao trabalho. Não estão preocupados com empregos, mas sim com os lucros que é retirado do lombo desse trabalhador que quer que retorne ou que continue trabalhando. A pandemia também mostra o lado mais cruel e sombrio do sistema capitalista, onde a minoria, os patrões, possui reservas monetárias para se manter em casa e, de outro lado, a grande maioria, os trabalhadores, só possui seu salário e a sua falta representa, inclusive, a fome. O que precisamos compreender é que quem produz toda a riqueza no mundo somos nós trabalhadores. E sem nós, esse sistema não é nada. Ele vai literalmente à bancarrota. Mas percebam que mesmo nós trabalhadores, a grande maioria produzindo as riquezas, é justamente uma pequena minoria, os patrões, que desfrutam dos resultados. Ou seja, a maior parte trabalha para uma pequena parte usufruir de tudo que for gerado e produzido. Outro aspecto é que mesmo essa minoria, os patrões, sempre usufruindo e acumulando o que nós trabalhadores produzimos, em momentos como esse, nós ainda somos chamados para pagar a conta. Obviamente que um sistema como esse não pode prosperar. E é nesse aspecto que eu chamo a atenção para você, trabalhador, que precisamos outro modelo, pensar no modelo onde a maioria da população usufrua das riquezas que são geradas por ela própria. Um sistema onde, em momentos como esse, não tenhamos milhões e milhões de pessoas obrigadas a irem trabalhar, ou mesmo passando fome porque perderam seus empregos ou subempregos, correndo literalmente risco de vida. E essa consciência só partirá de nós trabalhadores, pois esse governo sórdido, a elite, os empresários, conforme se desenha ao longo da pandemia, ainda aproveitam para tirar proveitos, retirando direitos de nós trabalhadores conquistados arduamente e encaminhando a conta para pagarmos. Veja que ironia. Quero encerrar dizendo que precisamos compreender esse sistema para termos a coragem de lutar por um modelo justo e igualitário, onde nós trabalhadores, a grande maioria da população, possamos desfrutar das riquezas por nós produzidas. Um feliz 1º de maio, um feliz Dia do Trabalhador. Obrigado. Muito obrigada, Léo. Fala bastante importante, ainda mais do setor bancário, né? Povo cheio de dinheiro aí, que salve, que utiliza o dinheiro para as nossas vidas, né? Muito obrigada. E agora chegou na Eliana. Eliana, muito bem-vinda à nossa sala. Vou passar a fala para você e vou sumir. A hora que eu voltar, você tem 1 minuto para terminar a sua fala. Muito obrigada. E agora... Bom, boa noite a todas e todos. Parabéns a nós, trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os da saúde. O Fórum Permanente assina essa carta e defende todos esses princípios que estão nela contidos.
Eu venho aqui, mais uma vez, né, numa luta árdua aqui, pedir para que a gente defenda o SUS, porque o SUS precisa de você, precisa de todos nós. Desde 2011, a gente vem lutando contra a privatização do SUS, e por conta dessas privatizações, o SUS vem sendo sucateado desde então. Hoje, praticamente, somente empresários, numa luta árdua aqui, somente empresários gerenciam o SUS. Isso acontece aqui em Cuiabá, acontece no estado de Mato Grosso e acontece no Ministério da Saúde também. Então, por conta desses empresários que têm gerenciado o SUS, é que a gente tem visto falta de tudo, né? Falta de EPIs, falta de medicação, falta de fluxo. Hoje em dia, as pessoas estão totalmente perdidas nessa pandemia. Nós temos uma falta de informação muito grande, é uma diferença enorme entre os dados apresentados e os dados que a gente vê na realidade. Em Mato Grosso, depois de 40 dias de isolamento, de quarentena, os prefeitos resolveram abrir o comércio, e hoje em dia, até hoje, nós fizemos só cerca de 2.000 testes para saber de coronavírus positivo ou negativo. Então, nós estamos nessa pandemia juntos, a gente sabe que é a classe trabalhadora que carrega esse povo nas costas, carrega o mundo nas costas. Nós vimos os carrões das pessoas que estavam fazendo as carreatas aí para pedir a volta ao trabalho, porque sem eles, sem nós, nada produzem, e por isso estavam aí querendo acabar com a quarentena e foram prontamente atendidos. Então, nós queremos dizer mais uma vez que a gente precisa se unir, ficar em casa e lutar pelos nossos direitos. Lutar pelos nossos direitos é defender a vida, né? Defender a vida, não esquecer das pessoas que estão realmente passando fome. Foram muitos e muitos trabalhadores que foram demitidos e estão passando necessidades, a gente que está em contato direto com as pessoas nos nossos bairros, né? As pessoas que participam, que são atendidas no posto de saúde, a gente vê a necessidade, enquanto outros têm de sobra e podem esperar tranquilamente a passagem dessa pandemia. Esse sistema é perverso, né? Poucas pessoas concentram muita renda, só que essa pandemia veio nos mostrar que nós estamos todos juntos, e não adianta eu cuidar somente da minha vida sozinha, da minha saúde sozinha. Se o outro estiver doente, né, não adianta nada, ele vai transmitir para mim, vai transmitir para minha família, e pessoas ainda vão morrer. Hoje em dia, nas unidades de saúde, nós temos péssimas qualidades dos equipamentos de proteção básica, nós não temos praticamente nada de remédio, somente de pirona, paracetamol, e isso é uma coisa que a gente não esperava em plena pandemia. E reforçando aqui, todo mundo viu que 23 de março foi liberado mais de 1,2 trilhão para os bancos, e até agora nem 40% das pessoas conseguiram receber esses míseros R$600 que o governo tem por obrigação depositar nas nossas contas. Então, gente, trabalhadores do mundo, univos, né? É chegada a nossa hora de mostrar para eles. Outro colega já falou que quem sabe resolver as coisas aqui somos nós. Entrega a saúde nas nossas mãos, entrega o governo na mão dos trabalhadores, que nós sabemos muito bem o que fazer. Vamos juntos, unidos, mesmo de longe, lutando aí por todos os nossos direitos. Obrigada a todo mundo, parabéns a Dufimate e parabéns a todo mundo juntos. Esperamos nos encontrar nessas e em todas as lutas por aqui, daqui para frente. Parece que está tendo um problema de áudio. Não estou te ouvindo. Liga não. Oi, acho que era a que eu tinha esquecido. Foi eu mesmo que fiz besteira aqui. Oi, isso, obrigada, Eliana, pela fala. Aproveitar o dia de hoje.
É um dia do trabalhador muito particular, em que os trabalhadores da saúde têm cumprido um verdadeiro papel de soldados numa guerra, né? Só que soldados, como ela colocou, sem equipamento quase nenhum, né? Tendo que expor seu corpo e na fé e na boa vontade, né? Tentar salvar a vida da população. Então, um salve muito especial aos trabalhadores da saúde que têm feito. Não dá para romantizar, né? O governo está botando a vida deles em risco, mas está sendo fundamental para a nossa classe, para a nossa população. Quero aproveitar aqui para dizer que o Ian, que é representante do DCE, ele faria parte aqui na live, ele chegou a aparecer alguns minutinhos, bem rapidinho, só que a internet dele não deu conta de fazer a live, aí a gente vê que não tem como ter ensino à distância, né, para graduação, os estudantes não têm acesso à internet direito, nem nós, a internet anda bem ruim. Mas, enfim, o Ian pediu para dizer aqui na live que o DCE assina, de Cuiabá, né, assina a carta, compreendendo a importância dela e ressaltando que os estudantes estão junto conosco nas lutas da classe trabalhadora. Existem outras entidades que estão com nome para falar, como a do NEMAT, a AMOBEP, mas a gente perdeu o contato com as representações, né? Então, na ausência deles, eu vou agradecer, então, em nome da Dufimate. Foram 27 entidades que em uma semana se dispuseram a assinar a carta, e isso nos dá um indício muito bom, né? Se, por um lado, a crise do capital que vai estar vindo, né, ela vai ser avassaladora e é assustador saber disso, a gente está no meio de uma crise também de saúde, né, uma crise sanitária muito grande, que aprofunda todas as outras, mas isso tudo culminar numa carta em que em uma semana a gente consegue essas assinaturas, elas nos dão uma esperança de que a classe ela é passível, ela tem condições de superar, né? Que a crise ela vai ser só um momento da gente, ela vai ser um start, ela vai ser profunda, mas vai ser o start de um recomeço, né? Da gente buscar novos caminhos e construir uma nova sociedade, porque a gente não pode voltar mais ao normal. O normal de antes era insuportável, né? E era um normal em cima de triturar as vidas dos trabalhadores, né? Isso a gente não pode mais aceitar, nem daqui nem para adiante, né? Bom, eu acabei de receber informação que o pessoal da CUT, da Dunemate, estão aí. Então, se for possível colocá-los na sala, eu os receberei com prazer. Deixa eu ver aqui, gente, no meu chat. Espera aí. Ainda não estão online. Oh, my God! Então, vamos aproveitar e fazer... Gente, eu tenho outro informe. Visitem a página do Instagram da Dufimate. Lá tem várias informações, podcasts, muitas coisas importantes. Mas, enfim, muito bem, chegou a Edna na nossa sala. Edna, muito bem-vinda. Agradecemos imensamente a nossa companheira de luta e também de ataques, né? A do NEMAT também vem sofrendo profundos ataques. Muito bem-vinda. Você tem 3 minutos de fala, eu vou sair da sala, a hora que eu voltar, você tem 1 minutinho para concluir, tá bom? Muito bem-vinda e a palavra é sua. Beleza, Lélica, obrigada. Obrigada a todos que construíram, né, esse movimento, envolvendo também a Dunemate, para que a gente possa ter a oportunidade de nos solidarizar também nessa luta que é da classe trabalhadora no seu conjunto, uma luta que é contra a necropolítica do capital, que já vinha acontecendo antes da pandemia acontecer, né, antes dessa pandemia, é uma necropolítica que visa a destruição dos corpos dos trabalhadores, né, a destruição do Estado como um aparelho e um instrumento de promoção de bem-estar social, de equidade, de apoio às populações mais vulneráveis, e a pandemia também é uma forma de revelar a natureza do Estado capitalista e o estágio onde nós
chegamos. Então, essa carta, ela representa, ela simboliza a nossa denúncia também, e as próprias reivindicações que constam nessa carta são reivindicações que não deixam de ser também denúncias. E essas reivindicações são da natureza do Estado cumprir o seu papel na garantia de serviços públicos como a saúde, que é a única forma de fazer frente à pandemia. A saúde que, como a ciência, vinha sendo e ainda está sendo violentamente atacada. Né? A única forma da gente superar a pandemia é utilizando os serviços públicos, utilizando a capacidade que o Estado tem de organizar, de arregimentar forças na sociedade, reunir recursos para poder fazer esse enfrentamento. A pandemia é uma guerra da qual nenhum país e nenhum governo pode se omitir, pode se manter neutro. Mas no Brasil, os nossos governantes, o governo federal e o governo estadual, se alinharam em favor do coronavírus, né? Nessa guerra, eles são também nossos adversários, na medida em que não implementam políticas de enfrentamento, continuam atacando os serviços públicos. A Ana falou aí, por exemplo, da mudança do SAMU, né, da militarização do SAMU. Essa é só um exemplo da forma como esse governo estadual, alinhado ao governo federal, vem tratando os serviços públicos, vem tratando a política pública que pode chegar à população, especialmente a mais necessitada. Né? Eu quero dizer também que nesse 1º de maio, nós na Dunemat fizemos uma live para discutir a questão dos trabalhadores negros e negras, e que esse 1º de maio e essa luta que nós estamos fazendo é uma luta também que envolve a condição étnico-racial, porque ela vitimiza principalmente pessoas negras. Nos Estados Unidos, que é a referência desse governo que nós temos, no epicentro da pandemia, lugares onde 20% da população é negra, 70% dos adoecimentos e das mortes são de pessoas negras. Então, o vírus é um revelador do caráter racista, do caráter absolutamente cruel do capitalismo que está em curso nesse país. É preciso lutar. Hoje é um dia de luto, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, não temos o que comemorar, mas é também um dia de luta, fazer das lives, fazer do espaço virtual as nossas ruas, as ruas virtuais, onde a nossa palavra de ordem e o nosso apoio e nosso alinhamento à luta dos trabalhadores se faz ainda mais necessário. Obrigada pelo espaço, pela participação. A Dunemat está junto sempre na luta em favor da classe trabalhadora, em defesa da universidade e dos serviços públicos. Muito obrigada, Edna. Sempre poderosa na fala, colega de profissão, muito obrigada pela participação. Obrigada, eu. Agora, então, já chegou aqui na nossa sala o Henrique. Henrique, muito bem-vindo. A Dufimat agradece a sua presença aqui na live, agradece a assinatura da carta. Você tem 3 minutos, eu vou sair da tela. Quando eu voltar, você tem 1 minuto para finalizar sua fala, tá bom? A fala é toda sua, muito bem-vindo. Henrique, eu não estou escutando o seu áudio. Não sei como é que está a Cérvulo, se você está escutando. O enquadramento está lindo. Agora, o microfone... Mas está ligado, né? Henrique, eu acho que você vai ter que sair e voltar da sala. Às vezes isso acontece, de o microfone não funcionar. Eu te aguardo aqui rapidinho. Ou ergue o seu volume. Você já testou o volume? Tenta erguer o volume. Isso. Não tá sem áudio. Então eu acho que é melhor você sair e voltar. Isso. Bom, gente, esses problemas técnicos acontecem. Então, deixa eu só ver aqui meu chat. O que o povo tá falando aqui. Bom, finalizando então, enquanto a gente aguarda o Henrique, mas já para deixar os recados finais, né?
Lembramos que na semana que vem teremos lives às 19h30, ainda por tema a definir. Vindo aí uma entrevista com a Sônia Guajajara sobre a questão do genocídio dos povos indígenas. Não sei se é a live que vem, não sei se é a próxima, estamos acertando as agendas, até porque teve o acampamento Terra Livre agora e ela está envolvida, mas ela confirmou a agenda com a gente. Estaremos, então, lançando... Nós temos uma frente de apoio solidário, enfim, de enfrentamento solidário ao coronavírus, e a gente tem feito máscaras para distribuir para as populações periféricas. A gente também está passando com essa carta nas populações periféricas. Nós temos também o compromisso, a partir de firmar essa carta, nós vamos passar pelo poder público com essa carta. Então, nós estaremos em luta e pedimos o apoio financeiro de vocês no link que vai estar disponível segunda-feira na página do FMT. Agora sim, Henrique, eu te escuto bem. É isso. Muito bem-vindo à sala. Muito obrigada pelo apoio à carta, por estar aqui disponível com a gente aqui nessa sexta-feira à noite. Você tem 3 minutos, a fala é toda sua. Vou sair da sala, quando eu voltar, você tem 1 minuto para concluir. Muito obrigada, Henrique, bem-vindo. Obrigado, parabéns à Dufimate, parabéns a todas as entidades. Iniciar aqui com aquela velha música, né? E a vida, o que é, diga lá, meu irmão. Ela é bonita, como diz a música. Dizer que a CUT assina a carta, nós assinamos por entender que o que está contido na carta são elementos que a gente já defende historicamente enquanto classe trabalhadora, e parabenizar pelos trabalhadores, por nós, enquanto organizações sociais, estarmos já traçando alguns referenciais que nos unem enquanto classe trabalhadora para as lutas que são coletivas. Então, a CUT, não só a CUT, também posso aqui, com toda certeza, falar em nome do Sintep Mato Grosso, que está, inclusive, enfrentando problema sério aqui com a questão da contratação dos nossos companheiros interinos, que nós assinamos essa carta, e aí dizer para a companheirada que nós estamos num momento complicado, a crise da pandemia ela é mundial, mas no Brasil ela se diferencia por além da crise sanitária, a gente ainda viver a crise econômica e a crise política, e acho que, enquanto classe trabalhadora, temos que nos organizar, nos unir para poder demonstrar para esse pessoal que um novo mundo também é possível. E acho que também, nesse momento, para fazer a reflexão, que está deixando claro que o que gera riqueza não é o capital, o que gera riqueza é o trabalho. Então, os trabalhadores são importantes nesse processo para alavancar toda a condição de enfrentar a pandemia do coronavírus que está aí sobre nossas cabeças. Então, quero agradecer aqui o espaço reservado para a CUT Mato Grosso, dizer aí que é com muito orgulho que a gente assina essa carta, e o Reginaldo aqui, nós vamos reviver, né, Reginaldo? Precisamos de reviver os velhos tempos da década de 90, 80, das lutas coletivas, para que a gente possa saber que, nesse momento, nós temos 2 inimigos básicos para ser enfrentado: o coronavírus e o governo Bolsonaro, que é o governo que quer o genocídio da população, e por isso esse é um dia de, além da luta, dizer chega desse governo, pelo fim desse governo, fora o governo Bolsonaro, e viva a classe trabalhadora, e feliz o 1º de maio para todas e todos. Muito obrigada, Henrique, por abrilhantar a nossa finalização aqui da live. É isso, pessoal. Hoje é um dia, então, de solidariedade entre nós. Estamos hoje 27 entidades demonstrando que a solidariedade de classe ela é a saída para o buraco da crise da pandemia em que a crise do capital nos enfiou. Temos produzido a Dufimate conteúdo sistemático sobre pandemia, conjuntura. Você pode acompanhar na página da Dufimate, no Facebook, você pode acompanhar também no Instagram. Nós temos podcasts, estamos com as lives. Enquanto não pudermos estar nas ruas, estaremos ocupando as redes sociais.
acompanhem a gente, acompanhem as nossas produções, e podem contar que a gente vai trazer notícias para vocês saberão da gente, porque nós estaremos passando com carro de som, com o conteúdo dessa carta, entregando materiais, entregando máscaras. Também vamos marcar a nossa primeira agenda que nós vamos tentar conversar com o governador do estado de Mato Grosso para fazer as reivindicações contidas nessa carta, mas também tentaremos contato com a Prefeitura, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa. Estamos aqui afirmando a Dufimate e os trabalhadores de Mato Grosso têm uma proposta, uma política de vida em relação ao coronavírus. Então, que as autoridades ouçam os trabalhadores e aprendam conosco o caminho da solidariedade. Agradeço a todos por estarem aqui até o momento. Hoje é um dia de luta, estaremos nas redes sociais enquanto não for possível estar na rua, mas logo, se for possível, também estaremos nas ruas. Rumo à quarentena e greve geral, rumo a derrubar o governo Bolsonaro e Mourão e construir o poder popular, porque essa é a única via que nós temos para sair do buraco da pandemia. Solidariedade de classe e poder popular. Obrigada a todos e até a próxima live.